Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live de hoje. Eu sou a professora Sandra Celino e nos últimos dias eu decidi participar de um desafio. Aqueles que me conhecem estão até estranhando assim, Sandra, você fazendo live no Insta, você não entrava com frequência e você já começou aí seguindo 2 lives, o que está acontecendo? Então, só para explicar, esses primeiros momentos eu quero explicar para você que me acompanha que eu estou participando de um desafio. E esse desafio é de fazer 20 lives. Pensa, 20 lives. E com todos os temas relacionados à minha área, tá? Obrigada aqui, o Matheus Celino já entrou, o Danilo. Que bom, obrigada por vocês estarem aqui. E nessas lives eu estarei comentando sobre alguns assuntos relacionados à gramática, relacionados à produção textual, já que aqui no Insta o nome está Redação com Sandra Celino e o meu canal também no YouTube, Redação com a professora Sandra Celino. E nesses dias eu estarei então abordando questões que irão auxiliar você, aluno, meu aluno ou não, você que tem algumas dificuldades na sua produção e que deseja e que irá fazer o Enem este ano, certinho? O Estevão já está chegando aí, tudo bom? Seja bem-vindo. E para você que assistiu segunda e terça, então deixa eu só fazer um resumo do que nós vimos até então, tá bom? Veja bem, na segunda-feira eu tive um bate-papo com a fono Valéria Anjos, lá de Paraná, uma pessoa que eu conheci participando de alguns eventos. E a Valéria, nós comentamos aqui então na segunda-feira sobre a questão de organizar o pensamento. Isso é fácil? É difícil? Tem algumas técnicas para a gente conseguir organizar o pensamento? Então, se você perdeu essa live, eu só quero fazer um resuminho do que aconteceu. Então, eu expliquei que é possível, sim, você organizar o seu pensamento, você fazer o seu planejamento, assim como ao participar de qualquer evento que você vai se expor, você se prepara com antecedência, imagina a sua fala, o que você vai falar, né, para quem estiver te ouvindo. Igual para eu chegar para vocês agora, eu me organizei, falei, não, eu preciso, o que eu vou comentar, sobre o que eu vou falar, qual a sequência do que eu irei falar. Então, é preciso ter uma organização. E para você produzir o seu texto, da mesma forma, tá? Você precisa, então, se organizar para fazer uma boa produção. E a organização do pensamento não vem assim, aleatoriamente. Tá? Então, você precisa materializar esse pensamento. Então, a escrita, ela é essa materialização do pensamento. Tá? Você precisa, tanto é que a escrita surgiu dessa necessidade que nós temos de nos comunicar. Oi, a Little tá acenando aqui, tudo bom? Little, eu conheci na live da Valéria, acho que foi isso. Ó, como eu tenho uma boa memória. Travesani também entrou recém, o Caio acabou de chegar, Caio. Então, como eu estava dizendo, há essa necessidade de nós planejarmos, tá? De nós colocarmos aí no papel aquilo que nós que pretendemos fazer na hora da nossa produção textual. E uma das coisas que eu falei, né, na live da segunda-feira, por exemplo, que quando você pega uma redação, por exemplo, redação do Enem, você já vai para lá. Você precisa primeiro saber o que eles esperam de você, que tipologia é cobrada, qual é a estrutura dessa dissertação, porque nós temos 2 dissertações, assim, a expositiva e a argumentativa. Tanto é que muitos alunos quiseram na redação do Enem, às vezes não é questão de caligrafia, às vezes não é questão de não compreender o tema, que muita gente compreende o tema, mas o problema é que faz a tipologia errada. E qual é a tipologia exigida lá? É a argumentativa. Você precisa apresentar uma tese, uma ideia central, para depois você, com argumentos plausíveis, tá? Não aquele argumento ali no senso comum, aquilo que todo mundo fala. Você precisa trazer algo diferente dentro da sua estrutura, do seu estilo. Eu falei que cada aluno tem um estilo, tanto é que uma coisa que eu deixei bem clara para os que assistiram a live de segunda-feira foi o seguinte, que quando um aluno chega até a mim, primeiro eu preciso conhecer o estilo desse aluno, para então
fazer as minhas interferências, porque eu vejo até onde esse aluno consegue ir, o que é novo, o que eu vejo assim, não, até aqui ele consegue ir, isso eu posso apresentar agora, mais umas 3 aulas eu acrescento mais alguma coisa. Então precisa ir com calma, porque nem todos estão aptos, né, a receberem enxurradas de informações ao mesmo tempo. Então, nas minhas mentorias eu faço isso, eu vou aos poucos. Eu nunca jogo muita informação para que o aluno não fique aí também assustado, tá bom, Caio? Então, eu tô começando aos poucos aí com o Caio nessa mentoria de 3 redações que ele recebeu. E na live de ontem, com a Lu Ferraz, outra fonoaudióloga, nós comentamos sobre disgrafia e desortografia. Então, para quem acompanhou, pôde perceber que a disgrafia está no campo da motricidade, né? Coordenação motora fina, aquele aluno que ao escrever ele transpira muito, aperta muito, na página até rasga, se possível, né? Devido a essa falta de coordenação. E esse aluno ele precisa de um atendimento específico, assim como aqueles que têm a desortografia também precisam de um profissional. No caso, nós ouvimos a Lu falando que precisa de um fono para auxiliar a fazer a diferença entre os fonemas, entre os sons que esse aluno troca. Por exemplo, o P e o B, que quando nós falamos parecem muito próximos, né? Muito próximos um ao outro. P e B, T e D, né? Sim. Então, tanto é que eu falei também que quando eu alfabetizava, se alguém chegasse à sala ia achar até estranho, porque eu ficava fazendo careta para os meus alunos. Vamos lá, todo mundo, repita aí. P, B, olha como que você faz com sua boca, olha como que fica a língua quando você fala o L, o R, o S. Preste atenção como se articula. Então, quando eu alfabetizava, eu fazia dessa forma para que os alunos entendessem. Mas quando agora trabalhando com jovens e até mesmo com adultos, eu percebo que esses alunos chegam até a mim com essas dificuldades. Então daí eu senti essa necessidade de propor, né, como um tema isso para o meu canal, porque eu vejo que muitos alunos, alguns ficam até com vergonha de escrever devido a essa limitação, a essa dificuldade, e aí acha que é porque ele é desprovido de inteligência. Tem gente que fala, é porque eu sou burro mesmo, eu tenho dificuldade de aprender. Mas às vezes não é isso. É um problema que você pode procurar um especialista para te auxiliar. Nós ouvimos a Lu nos explicando que alguns alunos com 3 meses conseguem resolver esses problemas de desortografia. E tá, então o que isso tem a ver com o canal Redação com Sandra Celino? Então eu decidi hoje fazer essas explicações para prosseguir na minha sequência de lives, porque daqui para frente tudo que falar estará relacionado à produção textual. Eu terei aqui também alguns colegas de outras áreas para nós falarmos de interpretação de texto em química, em física, para quem tem dificuldade de interpretar os enunciados dessas disciplinas. Trarei aqui também até um profissional da organização para ajudar, falar como que isso interfere no seu aprendizado, como que é importante ter um ambiente organizado, para que, se o seu exterior está organizado, isso ajuda também o interior se organizar. Então, assim, eu preparei toda uma sequência, são 20 dias que estarei aqui, 21 dias, 22, falando com vocês, então, sobre essas possibilidades de você melhorar, tanto nas suas questões práticas, tanto na sua questão de interpretação, e também questões que irão te auxiliar no seu convívio, na sua preparação até chegar aí na prova do Enem. Certinho? Então, como ontem nós falamos sobre desortografia, e eu comentei que esses alunos, muitos alunos que eu tenho já adultos ou alunos aí na adolescência, que trocam sons. Uma coisa que eu percebo que esses alunos, quando eu devolvo a redação, que eu faço a correção e que devolvo, alguns olham e falam assim, nossa, eu errei isso. E o próprio aluno se corrige, fala, nossa, por que eu fiz isso? Eu sei. Então, algumas vezes eu comento que isso pode ser a pressão do momento, porque quando eu proponho uma produção de texto em sala, eu não deixo levar para casa, tá? Os alunos sempre produzem comigo em sala, porque eu falo para eles o seguinte, você precisa trabalhar com o que você tem, com o seu conhecimento, porque lá no dia do Enem,
você não vai poder fazer consulta. Então, se você acaba produzindo dessa forma, quando chega lá no dia do Enem, você fica o quê? Tenso, porque você não tem onde recorrer, você fica achando que o seu conhecimento não é suficiente, bate aquele desespero, poxa, eu devia ter lido, quem que eu vou citar? O que que eu vou fazer agora? Então, por isso que eu procuro trabalhar com os meus alunos isso. Você precisa ter leituras prévias, mas o dia que você pegar a sua redação para fazer, não vai pesquisar em lugar nenhum sobre aquele tema, para que você consiga desenvolver com aquilo que você tem, certo? Então, isso vai te auxiliar. E quando, falando da desortografia, quando o aluno me devolve, então, esses textos, que eu faço as observações, a primeira competência que eu preciso analisar, qual é? É a primeira competência linguística que estará sendo avaliada ali na redação do Enem, que diz respeito à norma culta. E o que a norma culta reza? O que ela prega? Que nós precisamos dominar os mecanismos linguísticos, não só ter conhecimento, mas dominar, porque aquela redação que tira nota meia é uma redação que não tem problemas com vírgula, problemas com crase, com acentuação, de concordância, de regência. Então, são vários aspectos que estão englobados ali nessa primeira competência. E muitas vezes, o fato de o aluno já saber que ele tem essa dificuldade ortográfica, ele fica inseguro. Olha, tem aqui o professor Alisson, também professor de humanas, não é assim, Alisson? Seja bem-vindo, tá um prazer recebê-lo aqui. Inclusive, gente, já vou adiantando, o Alisson, ele é do Paraná, não é isso, Alisson? Confirma para mim, por favor. Ele estará fazendo uma live comigo também, para dar dicas a vocês, alunos, que precisam melhorar em alguns aspectos relacionados a competências aí para tirar notas acima de 800 em humanas. Estou certa, Alisson? Essa é a sua área? Você trabalha com geografia, com história, então auxiliando também os alunos nesses aspectos. Então terei uma live com o Alisson, daqui uns dias eu vou colocar aí a propaganda convidando vocês, certinho? Então voltando aqui ao que estava falando, então o aluno que tem dificuldades com ortografia, ele acaba sendo um aluno tímido, tá? Ele acaba tendo vergonha de apresentar o seu texto. E o que acontece? Eu até dei um exemplo já em alguns momentos aí, que quando eu trabalho com alguns pré-vestibulares, os alunos, tem aluno que passa o ano todo sem me entregar um texto. E aí quando eu chego perto, falo assim, professora, eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha. A primeira coisa que alguns alunos falam para mim é que tem vergonha. E isso me preocupa muito, porque eles estão ali no cursinho, estão pagando para que eu os auxilie, mas eles não me entregam um texto. Tem vergonha. Oi, Nete, a Nete Celino está entrando aí, acenando, seja bem-vinda. Tá, então, você que tem essas dificuldades ortográficas, você precisa saná-las se você quer prosseguir na sua vida estudantil, porque eu estou recebendo muitos alunos acima de 40, de 50 anos, que estão tentando voltar a estudar, porque viram no estudo possibilidade aí de melhorar não só a sua vida, a sua questão pessoal, é uma questão, alguns falam assim, eu quero voltar a estudar por uma realização pessoal, porque na minha infância eu não tive essa oportunidade, como o caso de uma aluna que eu estou atendendo, que ela fala assim, que na infância dela, na adolescência, ela trabalhou, ela ajudou a criar os irmãos, ajudou a criar primos, e somente agora, na fase adulta, já idosa, ela já faz parte desse grupo, falou assim, agora que ela tirou um tempo para ela e ela decidiu aprender português. Olha que coisa linda. E na aula que eu tive com ela segunda-feira, eu achei muito bonito que quando eu fui explicar um conteúdo, ela falou assim, que lindo, eu tô entendendo isso. E foi sincera essa expressão, que lindo, agora eu entendi o porquê. Então, olha só, o que o conhecimento pode fazer com você? O conhecimento, ele te abre os olhos, ele é uma porta para outros saberes. A leitura, quando você lê, quando você interpreta, quando você consegue passar isso para o papel, você está fazendo o quê? Você está abrindo janelas, abrindo portas para outras possibilidades, não é verdade? O Gabriel tá aqui, acabou de entrar, o Gabriel Souza, seja bem-vindo, tá bom? Então, assim, é importante você pensar que essa dificuldade ortográfica sua precisa ser sanada.
E como nós vimos a fono explicando para nós, como que nós vamos sanar dificuldades ortográficas? Praticando. Quanto professora de alfabetização, o que eu fazia com os meus alunos? Eu passava ditado para eles, tá? Então, no ditado, aí tinha aquela questão de fazer bingo, para tornar mais emocionante, ou tinha, às vezes, quem acertasse X quantidades ganhava um bombom, um pirulito. Então, os alunos se sentiam mais motivados, preocupados para não errar. Então, é necessário ter alguma técnica para que você resolva essas questões de ortografia. E aí você, Sandra, eu tenho muitas dificuldades ortográficas, porém, eu não tenho condições financeiras agora de pagar a um especialista para me ajudar. E eu já sei que eu quero fazer o Enem em novembro. O que você me indica? O que eu devo fazer? Como que eu posso resolver isso? Então, veja bem, a minha orientação é que você está agora, né, em quarentena, em casa. Eu penso que há tempo sobrando, não sei como que está a sua organização, embora aqui em casa o meu tempo está sobrando não. Mas talvez você tenha um tempo aí, ou você, mesmo que não esteja sobrando, mas se você está determinado aqui este ano, é o ano que você vai fazer o Enem, que vai melhorar a sua nota, ou eu vou fazer somente para teste, então tire um tempinho, nem que seja 10 minutos, 15 minutos do seu dia, para abrir algum site de língua portuguesa, algumas dicas. Hoje o que mais nós temos é conhecimento grátis. O que você precisa saber é analisar a fonte, porque tem muitas fontes que não são confiáveis, não é? Mas você pode passar, vou tirar 10 minutinhos para entrar no blog de fulano de tal, na página de fulano de tal, para aprender um pouco sobre gramática. Há muitas questões de concurso, muitas questões com gabarito. Tá? Então você tem como trabalhar essa parte. Ó, o Rodrigo tá aqui acenando. Oi, Rodrigo, seja bem-vindo. Você tem como hoje se valer dos conhecimentos que você tem na mídia sem precisar pagar para melhorar esse aspecto da ortografia. Tá, Sandra? Então vamos supor que eu tire 10 minutinhos todo dia para fazer algumas questões de ortografia do site X, do site Y. Isso vai me auxiliar? Com certeza, porque a prática é que vai trazer em você a memorização daquilo que você errou e que não vai errar mais. Errei 1, 2, 3, então isso aqui eu preciso guardar, que eu já não posso errar novamente. Isso eu falo para os meus alunos também na questão da produção de texto. Você faz o texto uma vez por semana. Ah, Sandra, quantos textos eu preciso fazer para tirar uma nota boa na redação do Enem? Se toda semana você produzir um texto, está de bom tamanho. Não precisa você se estressar, achando que tem que produzir 3, 4 textos, não. Porque eu sei que para todo mundo não é fácil escrever. Para alguns já senta, já tem um esquema organizado e tal, e já entra, né? Não, para mim tá tranquilo. Mas para outros não é tão fácil. Então, mas se você começar um texto por semana e sempre ter alguém para te dar uma devolutiva. Isso é importante. Eu sei também que professor de redação hoje é complicado encontrar, principalmente em escolas particulares, por exemplo, professor de redação é catado sim, né? Porque é difícil um professor que quer trabalhar com essa disciplina, porque leva muito trabalho para casa. Corrigir uma redação não é fácil, porque nós precisamos analisar. A Maria Luísa está aqui acenando. Oi, Maria Luísa, seja bem-vinda. Nós temos de analisar vários aspectos. Por exemplo, eu falo para os meus alunos, eu trabalhei muito tempo em escolas particulares, hoje eu estou no Instituto Federal, aqui do Espírito Santo, mas a minha trajetória de professor de redação foi em escolas privadas. E sempre muito texto levando para casa. E tinha alguns textos que eu precisava de ler 3 ou 4 vezes para dar uma nota. Então não é fácil, realmente é muito trabalho que tem e nem sempre você encontra alguém disposto a ler o seu texto, mas você precisa sempre produzir. Não consegui alguém essa semana, mas corre atrás porque na outra semana você consiga alguém para te dar uma devolutiva, porque é importante você ter essa devolutiva, porque o professor vai analisar, não, você errou essa crase, essa vírgula, você errou um acento gráfico. Eu já tenho no meu canal uma aula sobre acentuação tônica. Inclusive, se você tem dificuldades para identificar se é oxítona, paroxítona, proparoxítona, entra lá no meu canal no YouTube que tem uma aula explicando só sobre isso. Inclusive, eu passei um macete, né, que os alunos falam, aquela dica para decorar as regrinhas das paroxítonas
Então depois você passa lá, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho, porque toda quarta-feira eu faço aula ao vivo lá no meu canal. Somente como eu entrei nesse desafio, então nas 4 semanas seguintes aqui, eu estarei fazendo live aqui no Insta. Mas depois eu retorno toda quarta lá no YouTube as aulas e toda sexta-feira eu subo também um vídeo com algum conteúdo relacionado à aula da quarta-feira, certo? Inclusive a semana passada, qual foi a aula que nós tivemos lá? Nós falamos sobre crase, tá? Então crase é um dos aspectos que os alunos mais erram. E o que eu falo assim, que crase, vírgula, é o que faz muitos alunos perderem a nota 1000. Olha, o Rezende, o Matheus está entrando aqui também. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Um prazer ter você aqui. E Matheus é um dos alunos que eu também vivo dando algumas dicas, corrigindo alguns textos. Matheus teve uma evolução muito grande do Enem passado para esse ano, não foi? Não, de 2018 para 2019. E eu tenho certeza que esse ano será melhor ainda, viu, Matheus? Creia nisso. Matheus é aluno para medicina, né? Tá aí tentando medicina. E com certeza a redação vai ajudá-lo a conquistar essa vaga aí na faculdade, não é verdade, Matheus? Então, essa questão de primeira competência na redação do Enem, amém, isso aí, Matheus, receba. Ó, também entrou aqui o Romário, seja bem-vindo, Romário. Então, essa primeira competência na redação do Enem é uma competência que, para alguns, tira a dor de cabeça, dá dor de cabeça. Mas eu quero te trazer a seguinte coisa aqui. O meu objetivo, quando eu fui preparar essa aula de hoje para revisar as aulas anteriores e o meu foco, o meu objetivo nessa aula aqui hoje é falar dessa primeira competência da redação do Enem. E eu quero te tranquilizar em relação a ela. Tá, mas tranquilizar como assim, Sandra? Veja bem. Vamos supor que você assistiu a nossa aula de ontem, você viu falar das questões dos erros ortográficos e você percebeu que um probleminha de desortografia, tá? Isso é motivo para você ficar desesperado, falar assim, agora eu vou perder muito ponto, eu vou zerar minha redação. Não, olha só. Quando que você zera uma redação do Enem? Primeiro, quando você foge totalmente ao tema que é proposto, certo? Pediu para você falar de violência doméstica, você fala de violência no trânsito. Nada a ver, tá? Então você zera. Quando pede um texto dissertativo argumentativo, você faz um texto dissertativo expositivo. Então não tem para ninguém, você também vai zerar. E outro aspecto. Para você zerar na primeira competência, é só se o seu texto estiver totalmente ilegível. Se não der para ler de jeito nenhum, porque o corretor, ele precisa, para tomar essa decisão de zerar uma redação, porque é algo muito sério, é a vida estudantil sua. Você passou o ensino médio estudando para chegar ali naquele dia. E aí, é uma responsabilidade muito grande que fica sobre as costas de um professor, de um corretor. É uma responsabilidade enorme. Então, para ele zerar a sua redação, não é de qualquer jeito. Tá? Então, você passa por vários aspectos. Então, mas um dos aspectos que a sua redação será aí zerada é se for ilegível. Porque se você não consegue ler, não tem como atribuir sentido. Eu não vou conseguir saber o que você passou. Não é isso? E tá, Sandra, mas a minha letra é feia, então agora você já me deixou preocupada. E se eu for fazer o Enem, minha letra é muito feia, eu vou... Não, a sua letra não precisa ser bonita. Eu já falei aqui também que talvez eu seja o único professor de português que tem a letra mais feia do mundo. Porque minha letra não é bonita, minha letra é feia. Mas eu falo que minha letra é legível. Eu escrevo e todos conseguem ler. Então você precisa se preocupar com essa questão de ler, escrever de modo que o outro compreenda o que você está escrevendo. Tranquilo? E voltando para essa questão, então, da desortografia lá na redação do Enem. Tá, Sandra, minha letra é feia, mas eu sei que consegue ler, mas eu cometo muitos errinhos ortográficos. E aí? Eu vou ser penalizado de que maneira? Vamos lá. Você não sei, acho que a maioria de vocês aqui já devem saber, mas deixa eu repetir aqui esse conhecimento que pode ser novo para alguém. Na primeira competência, então, tem o nível 0, 40, 80, 120, 160 e 200.
Então, vale 200 pontos a primeira competência. Então, são 5 competências que há lá no Enem, que você é avaliado, e em cada uma 200 pontos, que somarão 1000 pontos na sua redação. E na primeira competência, você pode tirar, vamos supor que, Sandra, você pensa isso, Sandra, minha letra é horrível, eu tenho problema de crase, eu não domino vírgula, concordância também para mim é um horror. Como que fica então a minha situação lá? Você pode tirar 80 pontos na primeira competência. Para você tirar 80 pontos nessa primeira competência, é que aí eles irão descrever depois para você, quando você recebe o que a gente chama de espelho da redação, para assim, ó, o aluno atingiu 80%, só 40% devido a isso, ou somente 20% desse valor devido... Eles vão explicar para você, porque escreve de maneira razoável, ou não domina os mecanismos linguísticos, na primeira competência. E aí você fala, poxa, então se eu tirar 80 na primeira competência, nas outras, então, ferrou, né? Vamos usar esse termo. Então não preciso nem olhar o resultado. Não. Cada competência é analisada separadamente. Você pode ser aquele aluno que escreveu a palavrinha, várias palavrinhas trocando sons, esqueceu o acento e tirou 80, vamos dizer 80 na primeira competência. Mas você sabe o que é um texto dissertativo argumentativo, você é uma pessoa que tem muito conhecimento, porque você pode ter essas dificuldades, mas você ouve e assimila aquilo que os outros estão te falando. Você é aquela pessoa que, embora não pare à frente de uma televisão, você está sabendo de tudo que está acontecendo à sua volta, questões nacionais, internacionais. Você é uma pessoa que consegue emitir a sua opinião. E aí, vamos supor que você é essa pessoa e chega lá na segunda competência, o que acontece? Você arrasa, você tira 160 ou 200 pontos, porque você compreendeu a proposta, você sabe que é um texto dissertativo, você trabalhou bem com um repertório sociolinguístico muito bom, fechou 200 pontos na segunda competência, mas tirou 80 na primeira. Então, percebeu? Então, mas existe aluno que tira 900 escrevendo errado, algumas coisas erradas? Sim, com certeza. Tem alunos que tiram 900 pontos e perdem até 100 pontos na primeira competência. Pode parecer estranho isso, mas existe. Porque uma coisa não vai te prejudicar em outra. Cada aspecto ali é avaliado separadamente. Pode parecer estranho para você, mas é assim que funciona. Aí alguém pode até pensar, Sandra, até parece que uma pessoa com tantos erros ortográficos, com tanto problema de sintaxe, vai conseguir escrever, estruturar uma redação também. Então, isso vai de indivíduo para indivíduo, tá? Então, e é por isso também que são 2 corretores ali, para avaliar essa primeira competência. Então, você pode ficar tranquilo. Então, eu quero aqui, né, o meu objetivo, como eu disse nessa aula aqui, é te tranquilizar que, se você percebeu que o seu caso é de desortografia, porque por mais que você tente, às vezes você não consegue resolver esse probleminha, porque precisa da ajuda de um profissional, e você está pensando na prova da redação lá do Enem, como que isso vai te prejudicar? Fique tranquilo se você vai bem nas outras competências, tá? Você pode tirar 80, 120, porque a primeira competência, ela é avaliada com 200 pontos, e só zera essa competência se não conseguir ler. Então, se não conseguir ler, também você gerou o seu texto. E não se estresse com antecipação, certinho? Então, você que está chegando agora, eu estou aqui fazendo um resuminho das 2 últimas lives que aconteceram aqui. E falando que o meu objetivo aqui, nessa live de hoje, é tranquilizar aquele aluno que percebeu que tem desortografia, que tem problemas, né, com erros aí, que podem parecer até básicos, tá? Alguns errinhos podem ser até considerados básicos, mas você não será muito penalizado. Você pode tirar 700 pontos, e 700 pontos está de bom tamanho na redação do Enem, tá? Dependendo do curso que você quer. Então, nós temos, olha, a Jéssica chegou aqui, Ronaldo, sejam bem-vindos, tá? Então, dependendo do curso que você quer fazer, a nota tirando uns 720, 780 na redação do Enem, está uma nota muito boa. Eu já falei em outros momentos que, de acordo com o INEP, somente 20% de todos os inscritos do Enem conseguem notas 700. Olha que coisa. Já pensou?
o ano passado foram 5 milhões, mais de 5 milhões de inscritos, tá? E somente 20% desses conseguirem nota 700. Então, olha que coisa, que interessante. E quem tirar acima de 800 vai diminuir, então, né? 800 pontos, somente aqueles que, se eu não me fica na casa dos 5%. E 1% é quem tira nota 1000. Então, observem como que vai diminuindo. E para você, então, que tem esse foco, tem a Raquel chegando aqui, seja bem-vinda, Raquel Ameire, também seja bem-vinda. Se você tem esse foco, se você quer tirar acima de 800 pontos, então o que eu sugiro para você? Primeiro, continue assistindo as lives, porque nós vamos dar muitas dicas aqui nesses próximos 18 dias, né? Já se passaram 17 dias que faltam, né? Porque hoje já não conta mais. Então, nos próximos 17 dias, que teremos 17 lives, nós teremos aqui muitas dicas de como você sair bem na redação do Enem, não só em humanas, em exatas e na redação também, tá? Então, fique atento no que estará acontecendo aqui no canal, certo? E aí, aquele aluno que quer tirar acima de 800 pontos, então, quais os erros que ele comete? Ele pode tirar uns 120 lá na redação do Enem, na primeira competência. Ele pode tirar um 160 na segunda, 160 na terceira, 160 na quarta competência. Mas o que cada uma dessas competências contempla? E talvez você que já fez o Enem já saiba, mas eu também falarei sobre cada uma dessas competências aqui no decorrer dessas lives, tá? Você que ainda não assistiu, mas eu tenho já um vídeo no meu canal sobre essas competências, como que acontece a avaliação e por que é necessário você saber. O conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele te deixa mais seguro. Então, a partir do momento, vamos imaginar que você está pensando que o corretor é um inimigo seu. Pô, quem é o cara que vai pegar minha redação? E você tenta se armar. Então, você nunca vai para um campo de batalha sem conhecer o ponto fraco, sem conhecer o seu inimigo. Não é assim que funciona? Que quando a gente vê em estratégias aí de guerra, você precisa saber quem é o seu inimigo. O corretor não é seu inimigo, mas você precisa saber como que ele vai te avaliar e o que ele espera de você. Então, por isso que você precisa conhecer cada uma das competências e como que esse cara, como que essa pessoa do outro lado, esse seu leitor virtual, vai avaliar seu texto. Então, a partir do momento que você sabe disso, você respira, você se sente mais seguro para ir para a avaliação, tá? Para não ficar repetitivo. Então, meu objetivo hoje era somente esse, tranquilizar você que percebeu que tem desortografia. Então, eu vou me dar muito mal na redação do Enem. Não se preocupe. É algo que você pode resolver praticando o exercício, procurando um profissional. E o máximo que pode acontecer na sua redação do Enem é você tirar um 80 ou um 120 na primeira competência e nas outras você se sair bem, tá? Então nem é algo para você se desesperar e até falar, eu nem vou fazer a prova porque eu já vi que eu vou me dar mal. Nada disso. Pode ir tranquilo, porque na redação do Enem, cada competência ela é analisada separadamente, certo? Gente, olha, foi um prazer. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui. Obrigada, Caio, o Romário, que está comigo até agora, tá? E amanhã teremos uma outra live. Fique atento durante o dia, que eu estarei aí, aliás, postando o tema. Mas eu vou adiantar para você que está aqui. O tema de amanhã é sobre noção de texto. Para você que tem alguma dificuldade de noções de texto, tipologia, de gênero textual, amanhã trarei uma live falando sobre isso, certo? Um forte abraço e eu aguardo vocês amanhã. E a aula também começará às 19h30, ok? Então, espero encontrar você aqui.